A intenção é você permanecer realmente no futebol brasileiro ou existe a possibilidade, uma perspectiva de, na sequência, você voltar ao futebol da Europa, da Itália? Não, eu aluguei meu passe para o São Paulo por 1 ano e, sei lá, vamos ver o que acontece. Esperamos agora de continuar, começar bem, não nessa... Qual é o valor real da negociação, Miller, com o São Paulo? Esses valores devem ser revelados essa semana, quando a gente vai fazer uma coletiva de imprensa junto com a diretoria e o presidente de São Paulo. O diretor de futebol do São Paulo, Fernando Casal Del Rey, é mais cauteloso. Ele foi a Turim, voltou com o jogador, mas não falou com o presidente do Torino. E só confirmou 2 coisas. Tem muita gente interessada em Miller. E o jogador está praticamente no São Paulo. Praticamente porque o negócio ainda não foi fechado. Entre São Paulo e Miller, sim, tudo absolutamente definido. E Torino e Miller têm um acordo verbal do presidente, várias vezes repetido, de que ele teria liberdade para escolher o clube que ele quisesse, que se sentisse feliz, e poderia fazer qualquer tipo de acordo e negócio com esse clube até o final do seu contrato, que vence em 1993. E Miller assim o fez, seguiu as recomendações e fez um acordo com São Paulo. E entre São Paulo e Miller está tudo perfeito. Só resta a oficialização dessa promessa da diretoria e principalmente do presidente do Torino, que é uma pessoa muito respeitada na Itália, um homem de bem, e nós esperamos que ele cumpra tudo isso e que a carreira do jogador tenha seguimento aqui no Brasil. O detalhe que causou muita polêmica, principalmente em relação ao anúncio da contratação de Miller para o São Paulo, é que o jogador tinha um salário muito alto na Itália. O jogador se adequou às bases do clube? Bem antes de eu ir à Itália para falar com o Miller, eu já havia alertado a ele sobre isso. Deixei muito claro a ele a capacidade do São Paulo e a possibilidade que o São Paulo tinha de poder atendê-lo financeiramente. Isso ficou muito bem colocado telefonicamente. Eu, quando cheguei lá, apenas repeti e coloquei no papel esses números. Miller analisou, estudou, conversamos bastante e ele aceitou plenamente isso. Até porque o grande sonho dele era voltar ao São Paulo. Isso pesou muito na negociação. Houve uma certa pressão de outros clubes, muito intensa. Por isso até eu viajei, senão eu poderia esperá-lo aqui. Pelo menos para que nós tivéssemos igualdade de condições. Quais eram os clubes interessados? Chegou o Guarani, o Beto Zini viajou no mesmo voo que eu, inclusive. Chegou o seu Juan Figuer com proposta de vários outros clubes. Então eu achei que no mínimo nós tínhamos que chegar juntos para termos igualdade de condições no contato. Infelizmente cheguei pelo menos 2 horas antes de todos. Depois desse jogo com o Bragantino, o senhor já tem a esperança de poder contar com o Miller para a partida contra o Corinthians. Isso tudo o senhor já está colocando na sua cabeça? Como é que o senhor está pensando nesse momento? Bom, aguardando a legalização do Miller e procurando fazer com que ele treine para readquirir a sua melhor forma. E assim que ele estiver apto a entrar e legalizado, ele deve entrar no time. É um jogador que veio acrescentar muito para o sistema ofensivo nosso. Miller, foi difícil a negociação com o Torino? Um pouco sim, porque eles pagaram muito caro não, pelo meu passe. Então acho que para vender por menos do que eles compraram, tinha que conversar, não, se meter de acordo para ver até quanto o São Paulo chegaria. Não? Então acho que no final deu tudo bem e claro que ficamos muito contentes, tanto eu como o São Paulo. Bernardo, você ficou sabendo que estava sendo envolvido nessa negociação do Torino, São Paulo e Miller? Fiquei sabendo depois que estava tudo concluído já, né? Depois que todos ficaram sabendo, depois que a imprensa divulgou o acontecido, né? Mas eu realmente fui a última pessoa a saber. Isso te deixou chateado? Fiquei chateado, sim. Até comentei com alguns diretores que foi uma falta de consideração. Eu pelo menos achei dessa maneira. Porque eu, no caso, era uma pessoa envolvida e, no entanto, fui o último a saber. A partir de agora você continua jogando no São Paulo, é jogador do Juan Figuer, você vai para fora, você já sabe qual é o teu futuro? Não, na realidade não tem nada definido ainda, porque faltam alguns detalhes a serem acertados ainda, né? Eu acho que não pode dizer que a coisa foi concluída, porque o São Paulo ainda tem que arrumar uma carta liberatória, né, para que o Miller possa vir. E ainda tem alguns detalhes a serem acertados. Você não sabia dessa negociação, Bernardo, mas isso tudo pode ser positivo nesse momento da sua carreira, já que é um sonho de quase todos os jogadores participarem, jogarem no futebol internacional? Sem dúvida, eu estou tranquilo. Eu acho que se acontecer vai ser uma coisa boa para mim. Acho que uma coisa que muita gente espera é você poder se transferir para um outro país, né, para um país europeu no caso, e poder fazer a sua independência financeira.